Tudo era personalíssimo. A mania por presentes do ex-braço direito de Bolsonaro, Mauro Cid. Na véspera de indicar novo ministro, Lula defende o voto secreto no Supremo Tribunal Federal. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. A pizza da CPI das Americanas. Exercerei o meu direito constitucional ao silêncio neste depoimento. Porque bilionários nunca pagam a conta no Brasil. Veja com a deputada Fernanda Melchiona. Tudo isso com as informações e análises de Heloísa Vilela e Guga Noblar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje que é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Semana mais curtinha, começando, né? Começando e quase terminando. Já dá para dizer que a gente está com um pezinho na sexta, né? Chico Pinheiro, Chico Sá, boa noite para vocês. Aí, boa noite para você. Véspera de sexta, Gabi. Quase, né? Dá para dizer? Já dá para começar. Amanhã será sexta no meio da semana. Já dá para dizer, graças a Deus, é sexta-feira, é quarta-feira. No meio da semana, já dá para soltar o prefixo aí, Chico? Ainda não. Amanhã é suave na nave e... Graças a Deus é quarta-feira, a vida que segue, vamos embora. Vamos devagar, vamos embora. Boa noite para todo mundo, claro, que nos acompanha. Você que está em Sorocaba, Londres, ICL Internacional. Nossa. São Gonçalo, João Pessoa, Guarulhos, Cananéia, Cordeirópolis, Recife, Salvador e Canela, Rio Grande do Sul. Meu boa noite para vocês. E para Porto União, Santa Catarina, que está de aniversário hoje, mas eu quero falar especialmente do Rio Grande do Sul. Gente, já são 22 mortos, contados até agora, deve ter mais, com esse ciclone extratropical que desabou sobre o Rio Grande do Sul. Eu falava há pouco com o Leandro Demore, nosso colega que está em Passo Fundo, né? Lá teve enchente também, mas não tão grave como na região do Vale do Rio Taquari. Só a cidadezinha chamada Mussum, eu vi. 15 mortos. 15 mortos. É uma loucura região o que está central acontecendo. Do estado, né, Mussum? Acho que é no Vale do Taquari. E o Demore disse que aproveitava que a gente entrar no ar agora para a gente fazer um apelo a pessoas, principalmente mais próximas, as que estão mais próximas, né? Que levem principalmente roupas e alimentos não perecíveis, porque são muitas famílias que tiveram que deixar casas debaixo d'água. Quase 3 mil desabrigados, desalojados, aliás, 1.650 desabrigados, quase 3 mil desalojados. E mais de 50 cidades atingidas. O Demore falou que agora, no fim da tarde, no começo da tarde, aliás, o tempo foi virando e promete abrir o sol lá. Ele acha que amanhã será um dia do sol em Passo Fundo, que está fora. Tomara. E Santa Catarina também foi atingida, né? Também com tempestade forte, vento muito forte. Uma pessoa também morta em Santa Catarina por conta disso. E o tempo aqui em São Paulo lentamente está virando. Agora já está mais friozinho, garoando, né? Mas já é reflexo aqui. Teve uma ventania de madrugada, meu Deus do céu. É o vento que veio do sul. É isso. Difícil, né? Começamos terça-feira, Nossa aliás, solidariedade aos gaúchos solidariedade, que estão sofrendo nesse momento. Força para todo mundo aí. Aí, ficar ligado nas redes sociais também, né? Do estado do Rio Grande do Sul sobre como ajudar, né? Enfim, a socorrer essas pessoas que estão em situação desalojadas e como que a gente pode ajudar essas pessoas também. A Defesa Civil normalmente também divulga, né, as maneiras, Corpo de Bombeiros, de poder ajudar essas pessoas. Sim, isso. E entrar numa corrente ali, confere se é séria e tal, entrar numa dessas correntes de ajuda é muito importante. O Eduardo Leite até falou, governador lá do Rio Grande do Sul, que esse
é o maior volume de mortes, né? Muita gente, num evento climático lá no estado do Rio Grande do Sul. Nunca aconteceu nada parecido com isso. Pois é, quem está lá no Rio Grande do Sul, que pode receber também esse tipo de ajuda e ajudar a distribuir, porque conhece muita gente no campo, é o pessoal do MST. Sim. O Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tem assentamentos grandes, a grande produção de arroz orgânico está lá no Rio Grande do Sul. Tem a rede dos armazéns, né? Eu estive lá, é fantástico o trabalho importante. deles lá. E o MST pode certamente ajudar na distribuição, na coleta, né, de doações. É sempre um movimento muito solidário, né? Como muito foi na sério, pandemia. né? Como foi isso, né? Com alimentos na pandemia, tudo isso. Fantástico. Isso aí. Antes de você começar, Chico Pinheiro, queria avisar para quem nos acompanha agora que a gente tem muito assunto para tratar aqui. A gente vai falar da história do Mauro Cid, ajudante, ih, deu um trabalhinho. Porque às vezes acontece, né, Chico Sá? Ajudante de ordem de Bolsonaro dizendo que eram bens personalíssimos os presentes de Bolsonaro. Também vamos ter entrevista com a deputada Fernanda Melchiona para falar da CPI das Americanas. Tem 7 de setembro chegando aí, a gente vai falar sobre as ações de segurança, tudo isso ao longo do ICL Notícias segunda edição. E aproveito para pedir o seu like e para você ativar o sininho, como sempre, para apoiar o nosso trabalho. E participar, claro, no chat, mandando sua mensagem pra gente, estamos sempre de olho. E no WhatsApp também você pode mandar o seu vídeo, o número é 11 98 99 28 93. Agora sim, Chico Pinheiro. Eu quero começar dizendo que governo trabalha e funciona é sob pressão. Se você não fizer pressão, a coisa não anda. Isso aí. Aliás, foi o próprio presidente Lula, primeiro antes de assumir o governo, ele tem uma declaração dele aqui, acho que estava numa rede social, né, pedindo para ser pressionado. Olha aí, não deixem de cobrar do nosso governo. Um governo não precisa de tapinha nas costas. Precisa ser cobrado todos os dias para aprimorarmos nossa capacidade de trabalho. Cobrem para que a gente faça. Boa noite, até amanhã. Isso foi em dezembro, antes de tomar posse. Perfeito, né? Eu quero ser cobrado. Se não acomoda, sabe? Pois é. É importante a cobrança. Tá, teve um outro post mais recente. Um governo não sabe de tudo e não se faz sozinho. Por isso, a importância do olhar da sociedade para pautar, cobrar e fiscalizar. E aí ele fala do PPA, né, que é uma expressão de cobrança e de jeito de governar. Quer dizer, ele não sabe de tudo e quer ser cobrado. E quer ser pressionado. E o governo tem sido pressionado. Né? Pressionado, por exemplo, aqui, capa do jornal Folha de São Paulo hoje. O orçamento de 2024 enviado pelo Planalto ao Congresso conta com 318 bilhões entre fontes de arrecadação e créditos suplementares, pendentes de aval do Legislativo. Entre as despesas que necessitam desse destravamento estão o Bolsa Família e a Previdência Social. Então, vejamos, o governo está sendo cobrado, mas está sendo cobrado não por nós, não pelas forças progressistas da sociedade. Ele está sendo cobrado, pressionado e apertado por forças reacionárias, né? Essas pessoas malditas do mercado, que eu digo malditas mesmo, que são essas que se apropriam dos bens, fruto do trabalho de outros, né? Está sendo cobrado e pressionado pelo grupo mais reacionário instalado no parlamento, que é o chamado Centrão, liderado pelo senhor Arthur Lira. Exato. Que hoje está trocando ministros, né? Arranja uma boquinha para fufuca, segura o Juscelino aqui, demite a presidente da Caixa e põe a secretária do Lira. Exatamente. Do Arthur Lira. O que você ia dizendo, Xará? Não, eu ia dizendo que aí não é nem pressão, aí é quase faca no pescoço, né? Essa turma do Centrão. E no governo eleito por uma frente ampla, se a parte progressista não cobrar também, o Arthur Lira leva o governo, leva para casa. O Arthur Lira, o Centrão, a classe dominante, o mercado, o agro, exatamente, o ogro, e tudo, né? E tudo. Vão apertando, vão apertando. Agora, é preciso que as forças progressistas que elegeram esse governo com uma pauta
que promete avançar, sobretudo no social, exerçam pressão, falem alto, se possível, ocupemos ruas. Sim. Não é? Para quê? Para que o presidente, pelo menos, tenha condição de dizer para esses caras, né, que querem tudo para si, olha aqui, tem pressão do outro lado também, não pode ser assim. Sim. E outra coisa, deputados e senadores do Centrão, essa gente atrasada, essa gente gananciosa, eles precisam de votos e eles só funcionam sob pressão. Eles têm medo das ruas, eles têm medo do povo, eles têm medo do povo nas ruas. Agora, já estão se preparando, ano que vem tem a eleição de prefeito, que é fundamental para esses deputados renovarem os seus mandatos daqui a 3 anos, né? Então, já estão querendo ocupar. Sim. Por exemplo, o Ministério do Esportes deve sair hoje, a Ana Moser, para ceder a vaga para o Fufuca. Pô, a Ana Moser faz um belo trabalho no Ministério. Eu digo belo porque eu tenho acompanhado em todas as áreas. Futebol feminino, apoio a esporte nas comunidades, esporte olímpico. Faz um belo trabalho. Vem lá o Centrão e toma. Quer tomar, né? Ô Chico, mas olha aqui, mas tem que aprovar um orçamento, né, de 318 bilhões, que tem que ser aprovado pelo Legislativo. Se não conseguir aprovar isso, estão comprometidos o Bolsa Família e a Previdência Social, as aposentadorias. Você já pensou isso no ano de eleição? O que é isso para o governo? Derruba o governo, isso é uma coisa horrorosa. Quer dizer, esse pessoal usa isso agora para pressionar. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então me dê aqui, me dê o Ministério dos Esportes. Ah, mas os esportes é pouco. Vai tirar a Ana Moser para entregar para a Fufuca, que deve ser um grande esportista, né? Quase campeão olímpico, Fufuca. Só que a modalidade eu nem vou dizer aqui porque... Fufuca de salto em vara, deve ser, né? É um Fufuca que salta com vara. Então lá seu doutor é médico. Doutor Fufuca sorridente, vai levar a Fufuca dele. Agora, na Fufuca dele, ele está querendo mais do que o Ministério. Porque agora vai ser criada a Secretaria de Apostas, desses bets aí. É a secretaria que vai gerar muita grana. Vai ser Fufuca Bet. Fufuca que vai pegar Bet. o dinheiro todo, né? Agora, Ministério dos Esportes, o que é? Tudo quanto é comunidade pequena, você, do lado de um templo evangélico, um negócio desse, tem uma quadra. Fufuca vai mandar botar a quadra com dinheiro. Né? Nessa quadra vai fazer campanha, nessa quadra distribui alimento, nessa quadra faz demagogia, né? E apostas, e recolhe ainda dinheiro. Quer dizer, é isso que eles estão querendo botar a boca. A Fufuca quer pegar isso aí. Né? Aí o Juscelino continua fazendo estradas, esse aí o Lula já deveria ter demitido. Embora o que a gente falou aqui, né, Xará? Entra outro do mesmo Entra naipe. outro igual ou pior, porque o Centrão não tem nada que se aproveite, né? Não, se fizer um vestibular interno para achar um honesto, vai ser difícil. Não passa ninguém. Olha, acho que nem Ernesto tem, depois eu vou conferir a lista dos nomes. Acho que nem Ernesto. Você está falando de honesto? Acho que não tem nem deputado chamado Ernesto, acho que não. Então é o seguinte, se as forças progressistas não se manifestarem, não pressionarem o governo e não pressionarem esses pilantras que estão na política, eles vão levar tudo, eles vão passar do jeito que quiserem. Então o presidente Lula faz um pedido, me pressionem, se manifestem para que o Brasil saiba que existe voz do outro lado. Agora, só para aproveitar a minha cota de pressão, eu começo pressionando hoje. Tem gente aí que pode até discordar. Hoje o presidente Lula diz que seria bom que os votos dos ministros do Supremo não fossem revelados, que eles votassem, só desse o resultado, que fosse secreto. Talvez até tirando a discussão de outros temas, mas propôs isso, falou disso, que ele pensa que poderia ser assim, né? Não seria para esse governo, nem o presidente tem condição de escolher a maneira que funciona o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Acontece que a mesma questão, Chico. Quando os ministros do Supremo, que já não são escolhidos pela sociedade, são escolhidos pelo presidente. Agora, quando os ministros do Supremo não recebem e não receberem pressão da sociedade, das ruas, da maioria, eles vão ficar expostos a que tipo de pressão?
dos lobbies, daqueles que entram nos seus gabinetes, daqueles que têm muita grana e muito poder para chegar perto das togas. Agora, eu acho que foi um avanço extraordinário para a justiça brasileira a gente passar a conhecer os votos e as argumentações de cada um dos ministros. Sim. Aí alguém argumenta, mas veja você, foi com essa exposição que a Lava Jato prosperou. Bom, é um episódio. No geral, eu acho que é avanço. Queria saber o que você em casa acha. Você acha que os votos dos ministros do Supremo devem ficar secretos ou não? Manda vídeo aqui para o ICL, estou sugerindo, não sei se tem outra proposta aí, né, Na Gabi? moita também. ou aberto? A enquete é na moita ou Na aberto? moita ou aberto? Bom, E a Elô Vilela vai falar sobre isso também ao longo do ICL Pois é. Notícia segunda edição. A gente vai discutir isso mais profundamente. isso também. me fez lembrar duas letras de música. Uma, Ney Matogrosso, né, que pode ser cantada por um grupo lá, né? O que a gente faz é por debaixo dos panos para ninguém saber, né? É debaixo dos panos que a gente esconde tudo e não se fica mudo e tudo quer fazer. É debaixo dos panos que a gente comete um engano sem ninguém saber. Quer dizer, isso aí quando está tudo escondido, Olha né? aí. Mas eu repito, também quando em Mato Grosso, é debaixo do pano que a gente entra pelo cano sem ninguém ver, né? E Muita gente falando aqui, voto aberto, e termino com... mandato com prazo. E termino com Cazuza, né? Brasil, mostra a sua cara, né? Brasil, mostra a sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. É isso. Vamos botar a cara. Disse tudo, Xará. E vamos mostrar quem é que está fazendo pressão de um lado ou de outro. Claro, claro. Vamos óbvio falar que- desses assuntos É hoje. óbvio que é uma opinião do presidente da República que não vai mudar nada no Supremo, porque ele não tem o poder de mudar nada no Supremo, é outro poder. Mas é incita uma o opinião, debate é uma também, opinião né? importante, né? Agora, quer pressão? Vamos pressionar. Presidente, nomeie uma Mas mulher sabe o que eu- negra para o Supremo. É a pressão legítima. Mas sabe o que eu acho que foi a sabedoria do Lula nesse comentário? Ele sabe que hoje é transmitido abertamente, não é mais como o Supremo da Alemanha, nem como o Supremo dos Estados Unidos. A gente tem um Supremo muito aberto, muito Tem a transparente. TV Justiça, né? Muito transparente nesse sentido. Tem a TV Justiça, mas eu acho que com isso ele levou o debate, que o debate era nomear uma mulher negra ou não, quem nomear. Uma mulher negra. Ele jogou o debate para a filosofia. Alguém representante Pra- dos povos originários, dos indígenas. Ele levou o debate para o mundo teórico. A gente está aqui hoje discutindo em teoria. Então aí entra o gênio da política. Eu acho que ele desviou. Vamos discutir outra coisa do Supremo. Depois que ele falou isso, eu não vi ninguém mais discutindo quem vai pro. Ele tirou, ele amaciou a pressão, matou a bola no peito, amaciou a pressão sobre ele, de quem ele vai escolher. Ficou um pouco mais livre, agora virou filosofia, né? Porque Mas a gente vai continuar pressionando como quer o presidente? Vamos pressionar. A Nós gente queremos, faz o que o Lula pediu, sem tapinha nas costas. Vamos pressionar e queremos uma mulher negra e segue o jogo. e que possa declarar os seus votos e aguentar a pressão que vai ter. Sim, Porque sim. o Zanin andou fazendo umas bobagens aí, escolhido pelo Lula, e tomou pressão em cima. E eu acho que também, Chico, foi por conta até de um certo espetáculo, que às vezes é condenável, que a gente segurou a democracia com o Xandão. Não é o recomendável que nenhum ministro vire herói. Mas o pulso firme dele e a visibilidade dele nessa hora segurou a democracia no Brasil. Ajudou muito a segurar a democracia no Olha, Brasil. o ministro Alexandre de Moraes garantiu, também acumulando a presidência do TSE, garantiu que houvesse eleição, que essa eleição fosse respeitada, o resultado. Tentaram todas as artimanhas para impedir. Aliás, já vinham tentando antes, né? Antes dele assumir, com aquela entrada dos militares, lembra? Do ministro Barroso, Sim. levou militares para O fiscalizar a Toffoli urna. levou o militar para dentro do gabinete dele. Aí né? veio pressão em cima e tal, e o Moraes segurou. Agora, tem mais. O Supremo Tribunal Federal salvou milhares e milhares de vidas no Brasil. Porque se não fosse a decisão do Supremo na época da pandemia, os estados estariam imobilizados, estava tudo na mão do governo federal. E
Foi o Supremo Tribunal Federal agiu, sim. que agiu e deu autonomia aos estados para decidir sobre vacinação. Segurou o rojão, foi o Supremo que segurou o Vamos rojão. chamar o Guga aqui, porque a gente vai falar muito ainda com a Elô, senão a gente vai queimar. Vai gastar tudo mas agora, aqui, né? vamos Não vamos gastar tudo agora, não. Guga, boa noite pra você. Boa noite, Salve, Gabi. Guga. Boa noite. Boa noite, meus queridos chicos. Boa noite, meu pra cara. todos. Boa, Guga. Vamos falar dessa história dos presentes personalíssimos do Mauro Cid? Eu adiantei no início, né, do programa que o ex-ajudante de ordens lá do Bolsonaro tratava todos os presentes recebidos ao longo do governo Bolsonaro como personalíssimos. O que é um bem personalíssimo? Aquele de propriedade privada do presidente, no caso do ex-presidente. É aquele que o presidente pode ter ao longo do mandato e depois pode ficar junto com ele. Normalmente tem que ser item De valor menor. De valor menor. Claro, uma cueca, roupa, um perfume. uma cueca, uma meia, Uma caneta. uma caneta. Cueca e depende meia da é presente. caneta. Se for cravejada em se for de diamante, ouro, não dá. Presente que você dá pro avô, né? Cueca, meia, camiseta, uma pijama. Aí pode. Mas quem falou isso é uma afirmação do ex-chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República, o Marcelo da Silva Vieira. Ele que deu uma entrevista exclusiva ao Estúdio I para André Sadi, na Globo News. Ele disse o seguinte, a gente tem aqui uma arte trazendo qual foi a frase do Vieira. O Mauro Cid já chegava dizendo que aquilo era personalíssimo. E eu falava assim, pelo amor de Deus, isso não é personalíssimo. Passei 4 anos explicando isso para ele. E ele continuou. Eu não sei se ele não entendia ou se entrava por um ouvido e saía pelo outro. Olha, a lista de presentes foi grande. Gigante. Quem não quer entender, não entende. Miguel. Isso É é o o Miguel. Miguel. Tá dando Miguel. Miguel. É o Miguel. Ele Não, isso- sabe que tá errado, gente. Isso, sabe o que eu entendo disso? Ele tentou meter o coitado do Marcelo Vieira no meio da história. Então ele precisava o tempo inteiro, ele sabia que estava fazendo algo que era irregular, ele sabia que era uma operação clandestina, depois levar aquilo para fora e vender. Ele sabia que não eram itens personalíssimos. Só que ele insistia, ele ficava dando uma de João Bobo. Aí ele falava, pelo amor de Deus, Cid, não é personalíssimo, mas ele ia lá o tempo inteiro e sempre que trazia a história de, olha, o que eu posso fazer com este presente ou com este bem, ele levava para esse sentido, que era para tentar de alguma maneira induzir o Marcelo Vieira a concordar e ir para aquele lado da história também. Tá, vai. Eles tentaram até pressionar esse Marcelo Vieira via telefonema do Bolsonaro. Teve um momento que o Cid coloca o Bolsonaro no telefone para falar com o Marcelo Vieira, para o Marcelo Vieira explicar por que não poderia interceder naquele pedido de tentar reaver as joias para o patrimônio pessoal do Bolsonaro, aquelas que foram retidas pela Receita Federal do aeroporto de Guarulhos. Então, ele foi pressionado de todas as formas e o que parece é que ele não cedeu, né? Não cedeu, não entrou no esquema lá de reaver a joia da Receita, não participou, meio que admitindo, meio que dando uma de migué também e aceitando essa narrativa de que poderia ser personalíssimo o tempo inteiro, é o que ele diz pelo menos, ele está sendo investigado também, é que ele sempre colocou como não é personalíssimo. E o Mauro Cid dando uma de migué, porque o interesse deles era só fazer dinheiro, eles só queriam vender a qualquer custo, de qualquer jeito aquilo, e mesmo que precisassem ferir a legislação, e foi o que eles acabaram fazendo no final. Mas de fato é uma tentativa de dar uma de migué e de tentar encurralar alguém que trabalha ali, que trabalha para o gabinete, no caso, no departamento histórico, né, que faz esse que cataloga os presentes do Bolsonaro a entrar no meio do esquema. É isso que eu entendo, é uma tentativa de empurrar o Marcelo Vieira por meio da história. Sabe um outro trecho aqui que me chamou a atenção? O que o Vieira falou da venda de presentes, né? Apesar de não ser oficial, tem uma parte que ele diz que o Cid não constou formalmente o gabinete sobre a possibilidade da venda dos presentes, mas em conversas informais ele falou sobre isso, e aí o Vieira disse que respondia para o Mauro Cid, é previsível a venda desde que cumpra a legislação vigente. Sim. Ou seja, a União tem preferência na compra, né, e precisa autorizar expressamente a venda, né, desse item, agora, a comercialização. Olha que coisa engraçada, né?
Primeiro, ele vai lá tentar argumentar que os presentes são personalíssimos. Depois ele insiste, o Mauro Cid, quer dizer, não é o Mauro Cid, é o Bolsonaro falando pela boca dele, né? Se pode vender, se não pode vender. Quer dizer que eles queriam fazer dinheiro com tudo, é? Você ganha um presente, imagina, você ganha um presente, você já vai perguntar, posso vender isso, posso vender aquilo? Sabe? É um pessoal tarado por grana, né? De qualquer jeito. É rachadinha daqui, é não sei o que, de lá. Né? A biografia dele inteira, né, do Bolsonaro, é essa, né? A rachadinha no gabinete, é um dinheiro aqui, é um dinheiro acolá, é um cheque na mão do Queiroz. A hora que ele vai nos processados, ele nunca houve rachadinha. E o Brasil. E tem também. Baixaria total. Ainda falando do Mauro Cid, só para juntar nessa história toda, já que a gente está fazendo um pacote do Mauro Cid, teve uma reportagem também na coluna da Juliana Dalpiva, do UOL, de trechos de mensagens que foram trocadas entre o Mauro Cid e o Weingarten, né? Isso aconteceu em abril desse ano, depois de receber uma cópia de uma matéria, uma reportagem, um artigo do Ricardo Noblat, que tinha o seguinte título: Bolsonaro arrasta com ele para a lama seus mais fiéis servidores. O Cid mandou essa mensagem, né, para o Weingarten e falou o seguinte: não deixa de ser verdade. Comentando ali, realmente, então, Bolsonaro está me arrastando para a lama junto com ele. Foi aquele momento que ele sentiu que, olha, vão passar a perna nele, ele vai ficar como único culpado e Bolsonaro vai surfar por cima. Opa! Exatamente. Fala, Guga. O papai tá tirando onda aí com esse artigo, né? Ele tá, ele tá agora falando que tem pelo menos um único leitor, que é o Mauro Cid. Pelo menos o Mauro Cid tá lendo os artigos dele, essa é a piada que ele tá fazendo. E aí você vê que o próprio Mauro Cid, um mês antes de ser preso, ele foi preso um mês depois dessa troca de mensagem com Weingarten, ele foi preso em maio, isso aí foi em abril, ele já admitia que estava sendo enrolado ou levado para a lama pelo Jair Bolsonaro, mas claro que já era tarde demais. Ele fez muita coisa, ele se meteu em todos os rolos, ele está no esquema do cartão de vacina, ele está no golpe de Estado, ele está no Caixa 2 da Michele Bolsonaro, ele está na compra e venda de joias e na recompra depois. Então, o Mauro Cid, de fato, ele foi levado para a lama pelo Bolsonaro, mas ele aceitou fazer parte disso. Ô Guga, em abril foi justamente quando o Mauro Cid recebeu o Rolex do advogado, né, Frederico Assef, que teve que recomprar o relógio depois de vender. O Assef, foi aquela pataquada, né, que ele teve que recomprar, e aí ele voltou para o Brasil e entregou esse relógio para Mauro Cid. Então foi bem nesse contexto, né? Exato, foi no contexto, tá vendo, né? Ele estava já se queixando que tinha sido levado para a lama pelo Bolsonaro, mas ele estava ali ainda, chafurdando e ajudando o Bolsonaro a tentar escapar e a obstruir, portanto, a justiça, enganar a justiça, como se nunca tivesse vendido a joia. Então, ele está junto em tudo, né? Até depois de estourar a bomba, ele fez parte do plano para tentar encobrir os crimes cometidos por ele, por Jair Bolsonaro, mas agora não tem o que fazer, né? Não tem que fazer. Gozada que, vendo rapidamente o título da nota do Noblat, né, do Ricardo Noblat, do seu pai, arrasta para a lama seus mais fiéis seguidores. Eu li assim: Bolsonaro arrasta para a cama seus mais fiéis seguidores. Que baixaria! Não, de certa maneira é isso mesmo. Leva para a cama, promete amor eterno. Agora, a primeira encrenca que aparece, o amor eterno vai para as bucuia, né? Rua da Amargura. Rua da Amargura. E lama. E vai chafurdar lá, porque aqui não dá. Né? Muitos foram seduzidos por esse discurso fascista de Bolsonaro. Parece que o Cid acordou, né, Guga? Aos 90 do segundo tempo, o Cid dá uma acordada e diz: opa, se eu vou aqui nessa mesma levada, se eu vou concordando com tudo, vou acabar pagando sozinho. Você me prometeu, me levou para a cama, me prometeu amor eterno, agora vai me levar para a cana? Vai me meter na cadeia? Foi isso. Tá pertinho, né? Tá pertinho. Já levou e vai ser condenado, só tem que ver há quanto tempo. E é por isso que agora ele está nessa fase de, pelo menos,
confessar em parte o que cometeu. Não confessou pelo jeito tudo, estão dizendo que ele falou até menos do que a imprensa estava cogitando neste último depoimento, mas ele está indo pelo menos na linha de admitir que, de fato, a gente pegou, a gente tentou revender. Ele vai tentar dar uma de migué, que nem ele fez com o Marcelo Vieira, né? Que ele ficou tentando dar uma de migué, já que ele sabia que estava cometendo um crime, ele precisava pelo menos fingir que não sabia o que estava fazendo e tentar arrastar o cara junto e ficava falando, não, mas é personalíssimo, sabendo que não era. E aí ele vai continuar agora, mais uma vez, pelo jeito, tentando em parte dar uma de migué. Ele vai confessar o que fez, mas não está ainda jogando o Bolsonaro completamente aí no meio dessa história. Está dizendo que estava cumprindo uma ordem, que o Bolsonaro está dizendo que deu essa ordem porque achou que era legal. A gente já tem 1000 provas de que eles sabiam que não era legal. Foi uma operação clandestina e criminosa para levar joias, para vender, para depois tentar recuperar as que foram apreendidas na Receita Federal. Está tudo documentado. A gente sabe que foi tudo uma operação clandestina e ilegal, mas eles vão seguir um pouquinho a linha do Miguel, mas pelo menos está sendo obrigado a dizer um pouquinho do que fez, né, o Mauro Cid, para comprometer menos a família dele, a esposa, a Gabriela, e o pai, o Mauro Lorena, e para diminuir a própria pena dele, que a pena vai chegar, né? Só não sei quanto tempo vai ser, mas vai chegar. O Guga pode se livrar da pena completamente, pode ficar completamente livre. Dependendo do que ele falar... Se ele delatar, né? Se ele delatar, ele livra a própria cara do pai, talvez, de todo mundo. Né? Do pai, eu não sei se ele fica livre, mas pelo menos ele livre, eu não sei. Mas é possível, dependendo do que ele contar, numa delação, que ainda não é a aposta principal que está se fazendo, né? A aposta ainda é na área da confissão, mas é possível a delação. O advogado dele já chegou a admitir para jornalistas que sim, que poderá sim chegar a negociar uma delação. Isso é possível acontecer, apesar de não parecer no momento ser o provável. Aí ele sai da cana e deixa o Bolsonaro no seu lugar. Pelo menos vai responder em casa, eu acho que pega ali uma tornozeleira. Tranquilo. Isso aí. E vira, de certa forma, meio herói nacional também. Não vamos desconsiderar, que a gente vê no processo de delação desse, eu acho que o Cid se consagra um pouquinho também. Não vamos desconsiderar essa linha. Ô, Chico Sá, falando em herói nacional, sabe quem que estava se sentindo herói nacional, só que nesse caso deu ruim, né? O senador Marcos Duval, né? Porque tem uma história muito importante que a gente vai entrar agora, de que a Polícia Federal interceptou mensagens do senador Marcos Duval, que ele falava em prender o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. E aí ele estava conversando com um tal de Elmo, que não está identificado, né? O único nome que tem ali é Elmo. Essa mensagem de fevereiro deste ano, na verdade, mais de uma mensagem, informação que é do portal Metrópolis, e aí a gente tem os trechos de algumas mensagens, aí vocês vão entender o que eu estou falando. O Elmo, ele diz o seguinte, a gente vai colocar aqui na tela: o que você precisa de nós é só falar, o que você precisar, né? Ele está ali dando o recado. O que precisar de nós é só falar. Se precisar estar aí com você, é só falar, estamos junto na alegria e na tristeza. Aí o senador Marcos Duval, que está escrito como Marcos SWAT, adorei. Mas nós somos dos Vingadores, tá? Exatamente. Bem, não. Eu estou há 2 anos trabalhando para prender o Alexandre de Moraes. E aí o Elmo diz: está enviando Hello, né? Está enviando essa música para você escutar e te dar uma força. Aí o Elmo está falando de outro assunto. Aí depois ele diz o seguinte, respondendo a essa história de prender o Alexandre de Moraes: batalha dura. Ou seja, prender o Xandão não é coisa fácil. Aí tem uma outra mensagem, talvez até mais importante, que o senador Marcos Duval fala o seguinte: o Lula, eu acredito que conseguimos um impeachment. O Xandão vai perder a força e vai mergulhar. Bolsonaro está muito feliz e impressionado de eu ter feito tudo sozinho. Nossa, se acha, né? Estava achando que era o herói nacional. Meu Deus. Agora, da extrema-direita. Isso é fala de um senador da República, tramando golpe, tramando impeachment de presidente, tramando prisão de ministro do Supremo. Escuta aqui, os senadores e o presidente Rodrigo Pacheco, tem comissão de ética aí no Senado? Esse cara não vai responder pela palhaçada que ele faz, essa coisa horrorosa, né? Com todo respeito aos palhaços.
Caramba. Que já tinha causado antes, né, Chico Sá? Já tinha causado. Não, eu acho que ele tentou agradar aí o Bolsonaro, ele tentou fazer isso tudo o tempo inteiro, né? Tem aquela outra operação que ele sai do gabinete do Bolsonaro, vai tentar grampear o Xandão. Então, acho que ele tentou de tudo que era possível, só que da forma mais atrapalhada, amadora do mundo. Agora, eu fico pensando, que azar, né, do belo estado do Espírito Santo, né? Você tem né, Você tem aquela coisa chamada Marco Feliciano, né? Não, e o outro? Não é o Marco Feliciano, é de lá? Magno Malta. Não, Magno Malta. Tem que ficar só no Senado. Magno Malta. É muito azar para um estado tão incrível, tão bonito, mas tem nova eleição por aí. Acho que se vingam desses personagens. Espero que o povo capixaba, por favor, não vai ser nos enganado. livre dessa malta, né? Não vão ser enganados 2 vezes. Essa história saiu em fevereiro, né, Guga? Que foi quando ele arrumou toda aquela confusão, né? Dizendo, no fim das contas, ele disse, depois disse, né, que... Mas estava envolvido aí nesse suposto golpe de Estado. Agora a gente tem as confirmações das mensagens. Isso, né, Guga? Que ia hackear, que eles iam grampear o Alexandre de Moraes, ele e o Daniel Silveira, usando a ABIN. A ABIN ia ajudar a fazer esse grampo no Alexandre para tentar conseguir alguma conversa que comprometesse o Alexandre e o obrigasse a se retirar, a abrir mão dos inquéritos que tem o Jair Bolsonaro como alvo. Esse era o objetivo. E aí ele falou, depois ele disse, enfim, virou uma confusão essa história. A polícia acabou apreendendo, fazendo busca e apreensão, e pegou o celular dele e viu essa mensagem e pediu a prisão dele, por conta dessas mensagens que a gente está tendo conhecimento agora. E o Alexandre de Moraes, apesar de ser o alvo da mensagem, negou a prisão. Então você vê que o Alexandre de Moraes é frio, né? E é calculista. E, enfim, acabou negando o pedido de prisão do Marcos Duval, apesar dele ser o maior alvo do senador, que é um cascateiro de primeira, né? Esse que fingiu que era da SWAT só porque deu uma aula de Aikido para meia dúzia de agente da SWAT uma vez, ensinou um golpe ou outro para os caras, fica bancando o agente da SWAT, e realmente, a fama dele é de ser um cascateiro. Parte do que a polícia aprendeu no celular, eles tiveram que ter o cuidado, porque ficou no ar uma suposta tentativa do senador de criar mensagens falsas para comprometer outras pessoas. Então ele mandava às vezes uma mensagem para um outro político com uma conversa que aquele outro político sequer entendia direito o que ele estava falando, mas era uma maneira dele deixar o celular do cara contaminado com aquela história, para que, se o celular dele fosse apreendido, comprometesse também o outro político. Até isso, então, os investigadores estão tendo que tomar cuidado de não ter, portanto, conversas plantadas, armadas para comprometer outras pessoas no celular dele. Tamanho cascateiro e mentiroso é esse senador SWAT que está aí tirando mondinha nessas conversas com esse tal de Elmo, que, pelo que estão dizendo, é o irmão dele. E depois tem uma outra conversa com o pai dele também, entre essas conversas aí de WhatsApp, onde ele segue nessa entoada de dizer que o Bolsonaro estava empolgado com ele. A gente não sabe se é verdade ou não, porque ele não tem credibilidade, mas o fato é que ele tentou dar um golpe, pelo menos ele assumiu que tentou dar um golpe, e por isso é alvo da Polícia Federal. Olha, só para fazer justiça aqui, nossa audiência, o Alex Vieira Lopes mandou uma mensagem aqui que eu vi por acaso agora. Eu tenho que fazer justiça. Não é só picareta que o Espírito Santo bota no Senado, não. Tem Fabiano Contarato, eu tinha me esquecido dele. Eu tinha falado só da parte da banda podre. Mas a banda podre é tão podre que até a gente esquece que tem coisa boa. Tem Fabiano Contarato, sim. Grande senador. E pode ter outros nomes no futuro. Né? Sim, não. O Estado, eu não tenho dúvida. Aplauso para Fabiano Contarato, porque esse é um sujeito decente. Eu estou criticando esses personagens aí, esses picaretas. Picaretas. Centrão. Guga, vou me despedir de você. Amanhã é sexta, hein? Amanhã já não. É que amanhã é quarta, mas é sexta. Agora que ele entendeu. Tô perdido. Confundiu. É porque eu vou fazer
Eu vou fazer o dia aqui da quinta, né? Que é o dia Vai 7, eu vou de estar aqui. plantão. A gente tá na live aí, Guga. Tá de Guga vai plantão. estar de plantão. De plantão com a democracia. De Não tem plantão nada com a de independência. Mas eu acho que vai ser um dia tranquilo. Eu acho que finalmente, depois de 4 anos de 7 de setembro, sempre num clima de animosidade, de golpe, a gente agora voltará à normalidade de comemorar esse dia, né? Numa boa. É isso aí, é o que a gente espera, Guga. Um beijo, boa terça-feira pra você. Valeu, Finzinho galera. de terça, né? Até amanhã. Boa noite, meu cara. Tchau, Guga. Elô Vilela já está entre Opa! nós. Agora sim, para falar. Olha lá, ela todo dia ela quer se superar, entendeu? Com um cenário melhor do que o anterior. Eu tenho certeza. Não, Ela já esse tá foi pensando desenhado em storyboard, né? Ela tá posicionada, tá perfeita. Ela pensa, como que eu vou surpreender hoje no ICL Notícias? Tá elegante Como eu vou nesse negro, hein? surpreender a Gabi? Esse é o Mas negócio. sempre me surpreende, Elô. Todo dia melhor. A Elô que vai trazer o assunto que a gente já trouxe no início do programa e o nosso chat entrou em polvorosa na mesma hora, porque na live semanal o presidente Lula defendeu o voto secreto no Supremo Tribunal Federal. E aí eu separei até alguns comentários aqui. Tem a Aline Rolim dizendo: em secreto só se faz o que não pode ser colocado às claras. Aí a Márcia diz: voto aberto sempre, na Justiça e no Congresso. Átila Nadeu diz que precisa acabar com iconização de ministros e com votos monocráticos. E aí, então, ele está defendendo um voto secreto. Eu concordo com o voto discreto, que não seja Discreto. o espetáculo que foi em alguns momentos recentes da República. Mas secreto não dá. Você tem que... Votei, seja que decisão for, você tem que saber que ministro votou. O placar acompanhado dos votos, igual uma partida de futebol. O placar e os autores dos gols, digamos assim. Chico Sá, você é sensacional. É o voto discreto, não é secreto. Você agora matou a charada assim 100%. O problema não é o voto ser secreto, porque não pode ser mesmo. O problema é como ele se torna conhecido da população. Se ele se torna conhecido com uma transmissão ao vivo ou ele se torna conhecido com a divulgação dos textos dos votos. Essa é uma discussão interessante, por causa da sociedade do espetáculo. Até que ponto ela leva a decisões erradas, a pressões indevidas. Isso é uma discussão. Acho que a gente pode ter posições muito firmes para dizer, não, acho que é tudo secreto, é tudo aberto, divulgado na íntegra e ao vivo. E tem gente que pode dizer que não. Agora, eu queria trazer para vocês uma outra reflexão, que é o que eu ouvi aqui hoje no Palácio do Planalto. O que o presidente Lula disse não foi assim, saiu da cartola dele sem mais nem menos. Existe uma discussão em andamento. Tanto é que o comentário de Flávio Dino hoje deixou isso claro. Olha, existe aí uma discussão, ele disse. E a discussão qual é? Para o governo Lula, existe a necessidade de tudo voltar ao normal na República, ou seja, cada poder no seu quadradinho. E tem gente no governo que considera que o STF está com um protagonismo exagerado, está aparecendo muito mais do que precisa, indo um pouco além do que devia, e que seria necessário, então, acalmar um pouco as coisas e tirar essa espetacularização das decisões do STF seria uma das ideias. Então, a ideia não é transformar o voto em voto secreto, mas sim discutir até que ponto você tem que transmitir tudo ao vivo. O que isso faz com as decisões? Isso interfere nas decisões? E quanto que isso deve interferir? Quanto de pressão a sociedade pode e deve fazer sobre os seus ministros do Supremo? Então, acho que existe uma discussão muito mais ampla que está se colocando aí e que o presidente foi muito infeliz na maneira como ele falou sobre isso, porque ele foi muito além. Falar de voto secreto remete a quê? A eles decidirem tudo sem a gente saber de nada. Aí não dá, né? Realmente é impossível. Elô, e outra coisa, não tem negócio, o voto secreto, se for secreto mesmo, né, a sociedade não tem como pressionar. Mas os lobbies, os poderosos, a mão invisível do mercado, vai lá. Vai lá negociar compra de voto, negociar, fazer pressão. Precisamos saber de tudo. Quanto mais transparência, melhor. Por exemplo, vou antecipar aqui notícia que você já tem.
acaba de cair a ministra do Esporte, Ana Moser. Exatamente. Né? Acaba de ser derrubada aí porque o presidente teve que pedir o emprego dela para entregar para Fufuca. O André Fufuca, né? Deputado que é líder do partido do Lira, líder do PP, homem do Centrão, né? Quer dizer, você tira uma mulher que está trabalhando bem, as referências que a gente tem, né, Xará? Cara, eu acompanho o Ministério do Esporte, ela é uma das melhores ministras, assim, faz uma gestão incrível, com Bolsa Atleta, com acompanhamento, com olha, programas sociais ligados ao esporte. Ela cumpre um papel importantíssimo. Vai entregar para o Fufuca Bet. Notícia exclusiva do Portal Metrópolis, da coluna do Igor Gadelha, essa de que Lula demitiu a ministra do Esporte, Ana Moser. Vai entregar para o Fufuca Bet. Ainda vai turbinar, ainda vai turbinar o Ministério, porque vai botar a Secretaria dos Jogos, das Apostas lá junto, para dar grana, para dar muita fufuca no bolso deles. Agora, é importante Pelo que a gente soube aqui, ele vai anunciar isso amanhã, né? Ele vai anunciar oficialmente isso amanhã. E o PP não quer só, como você disse, a turbinada, eles não querem apenas o Ministério, eles querem um Ministério com garantias de que o orçamento do ano que vem vai ser maior do que desse ano. Eles querem dinheiro, eles querem um orçamento maior, eles querem um orçamento maior. Ano que vem tem eleição. E o ano que vem tem eleição, sim, claro, nas bases deles. Não, lógico. Isso tudo é, evidentemente, de olho na eleição, de olho em irrigar aí os redutos eleitorais, é lógico, não tem outra. E mais, não tem muita saída. O governo, se você fizer a conta, número de votos, o governo não tem como fazer nada com esse Congresso se ele não acomodar essa turma aí do PP, do Republicanos, do União Brasil. A conta que eu ouvi hoje aqui no Planalto é que, com essa acomodação, entrando esse pessoal no governo, o governo do presidente Lula passaria a ter cerca de 140 votos que hoje não são garantidos, sendo 30 do PP, 30 do Republicanos, 50 do União Brasil e outros 30 que eles contam mais ou menos do PL, porque já testaram em algumas votações com as pautas consensuais, com as propostas bastante moderadas que o governo tem apresentado e promete continuar apresentando. Então, para o governo é uma questão de ter os votos necessários e para esse pessoal uma questão de se preparar para as próximas eleições. Agora, acho que não saiu nenhuma confirmação ainda da saída do França do Ministério dos Aeroportos e Transportes. Saiu? Agora a confirmação, porque essa era a grande briga hoje aqui, como resolver isso. O França vai para onde, Filho, então? Né, Lô, que deve assumir agora. Sim, Silvio Costa Filho assume, mas para onde vai o França? Para onde fica o PSB nessa história? Porque o presidente Lula esperava que o vice Alckmin fizesse um gesto e ele mesmo oferecesse o ministério, o MIDIC, né, o Ministério da Indústria e Comércio para o França, mas isso não aconteceu. A Alckmin também tem seus planos políticos, não é? Então isso não aconteceu. E ainda ficou faltando a Caixa Econômica Federal, que também vai ser entregue nessa negociação. E a grande discussão hoje era se ia ser anunciada a Caixa ou não, porque o governo ainda estava negociando, porque o PP quer não só a presidência da Caixa, mas as 12 vice-presidências. E tem algumas ali que o governo não abre mão, por exemplo, a vice-presidência de habitação, que é uma pessoa do PT que começou Minha Casa Minha Vida, que o governo não quer tirar de lá de jeito nenhum. Então estava negociando, te dou a presidência, mas vou segurar algumas vice-presidências. Eu não sei se isso chegou a ser resolvido. Até a hora que eu vim para cá falar com vocês, ainda não estava resolvido. Ainda está sendo discutido. Bom, Elô, eu comecei hoje aqui no estúdio, a gente começou falando de pressão sobre o governo. O Centrão exerce essa pressão, derruba a ministra competente para botar a Fufuca no lugar, né? Vai derrubando outro ministro, mais um, o presidente da Caixa, para ocupar espaço em véspera de eleição. O ano que vem é ano eleitoral, para fazer suas bases, né? É preciso pressão sobre esse governo, porque se a sociedade que tem cabeça no lugar, progressista, que olha para o país de verdade, não para os próprios interesses do seu bolso, para botar Fufuca no bolso, né? Essa sociedade tem que pressionar.
Hoje de manhã eu vi aqui o professor João César de Castro Rocha dizendo que está passando da hora do conflito. Esse conflito, a sociedade tem que partir para o confronto. Claro, quando eu falo confronto, não é guerra civil, não, né? Sim. Dentro dos limites da democracia, mas o confronto político. As forças progressistas, as representativas da sociedade, têm que ir para o confronto com essa galera reacionária do Centrão, que derruba ministra, que derruba presidente de Caixa e que coloca o presidente emparedado. Quer dizer, tem que partir para o confronto com esse povo. A democracia tem espaços, esse confronto político. Espaços de confronto, de pressão. Sim. E se essa pressão não for feita, isso é só o começo. Tem várias pessoas aqui corroborando, inclusive, com isso que você está falando, Chico Pinheiro. É hora do conflito. Aqui a Regina Bueno diz, não podemos aceitar passivamente essa situação. Tiago Vieira, o povo tem que fazer pressão no Centrão, também se manifestar contra o Congresso. Inclusive a Lilian diz, não se governa assim, fazendo tudo o que o Centrão quer, senão quem governa é o Centrão. Tem que mostrar a força política. Vai deixar o cara rir na cara da gente, mais uma vez? Vai deixar ele fufucar à vontade, né? Então, acho que tem que ter pressão, no mínimo para mostrar. Olha, do lado de cá também não vai ser assim. Nós não vamos engolir isso passivamente, entendeu? Não podemos, porque, olha aí, tá rindo da cara da gente. O Fufuca tá aí, dando risada. Derrubei a Ana Moser, né? Exatamente. Agora, e outra coisa, iludem-se aqueles que acham que o Lula tem agora garantido a aprovação das pautas econômicas. Tem não, vai ter que negociar uma a uma. Uma a uma, que esse povo é sem vergonha, esse povo quer mais, quer sempre mais. Tem que partir para o confronto, tem que ir às ruas, tem que se manifestar, tem que fazer a sua voz ser ouvida. Porque se a nossa voz não for ouvida, ele só vai ouvir a pressão que vem do outro lado. E a grande chance desse país entrar nos eixos é no governo Lula, é agora. Já perdemos muito tempo. Desculpa aí o desabafo. Olha, Chico, tem uma outra coisa também, é que esse governo está contando que com as medidas que estão sendo aprovadas, o arcabouço, por mais que seja uma camisa de força, a pacificação do país e tudo, a expectativa é de que continue havendo crescimento econômico, que a realidade, a vida real das pessoas comece a melhorar, para assim o governo ter mais poder de barganha. Porque senão, com esta composição que existe hoje no Congresso, ele não tem, ele fica dependendo demais dessa figura nefasta que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, ele precisa, primeiro, acomodar esses representantes de outros países, distribuir projetos dentro das metas dos ministérios, mas que também ajudem alguns deputados em outras regiões do país e assim, com muito cuidado, sem fazer muito alarde, rachar um pouco esse controle que Lira tem sobre esse tal chamado Centrão, que não é absolutamente nada, não é um partido, não é um grupo ideológico, não é um grupo de interesses políticos ou econômicos específico, é um grupo fisiológico, mais nada. O nome Centrão é uma invenção que não define absolutamente nada a não ser o fisiologismo. Então, existe também essa perspectiva de, aos poucos, melhorar a realidade do país, aumentar a base de apoio do presidente, que já vem acontecendo, inclusive entre grupos que eram muito refratários, e assim, aos poucos, tentar quebrar esse domínio de Arthur Lira. Agora, o domínio dele tem dias contados, né? Ele não será presidente da Câmara para sempre. Então, existe aí um jogo político. Agora, a situação do governo não é nada confortável com o Congresso que a gente tem hoje. A situação o governo fica na sinuca, mas vai perder esses ministérios agora para o Centrão. O problema é o apetite descomunal do Centrão. Dos abutres. Que os caras vão... Qual é o próximo, né? Qual é o próximo round? Daqui a pouco voltam a falar em Ministério da Educação e em Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, que é outro ministério comandado por mulher, que faz uma belíssima gestão. Já tentaram derrubá-lo. Agora o programa Mais Médico, que já começa a fazer o mesmo sucesso que fez em governos anteriores. 18
1.000 médicos inscritos para várias regiões do país, mas com o apetite desse do Centrão, já vão lá em cima da Nízia e já vão lá em cima... E bem depois da pandemia, né, Chico, que torna a situação ainda mais grave. Sim, né? A sim, gente ter uma técnica no Ministério da Saúde depois da pandemia, né, Lu? É tão importante. Essencial, não há a menor dúvida. Agora você vê, eles já estão começando a falar no quê? Reforma administrativa. E qual o medo do governo? Deles trazerem a reforma administrativa do Paulo Guedes, ou seja, mais uma forma de chantagear o governo. Então não é brincadeira, não tem trégua. Não tem trégua. Essa reforma administrativa, ela é uma tragédia. Ela pegaria um funcionário público que já está numa situação de penúria e aplicaria o esquema Paulo Guedes em cima dela. Então Paulo Guedes na muleira. Exatamente. Agora Paulo é por Guedes isso. na muleira, exatamente. É por isso que eu estava dizendo aqui, é preciso que haja pressão. Está aqui o 7 de setembro. Né? Os bolsomínios estão propondo, fique em casa, até debochando de todos nós da época da Covid, né? Fique em casa. Se você tiver que sair, saia de preto para protestar. Eu digo não. Vamos sair às ruas de verde e amarelo, de boné vermelho, do PT, do MST, para falar assim, ó, aqui é verde e amarelo, essa cor não é de vocês, né? E nós temos a cabeça feita. A cabeça feita com o vermelho da paixão, sabe? Vamos ocupar as ruas, vamos mostrar para essa galera que tem pressão do lado de cá, que a gente não está aqui de brincadeira para engolir esse monte de sacanagem calados, né? Eu falei essa palavra sacanagem, que eu me lembrei de uma música de Milton Nascimento. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude. A palavra certa é sacanagem. Fufuca. Fufugagem. O verbo que você falou, fufucar. Fufucar. Né? Querem fufucar a gente. Na nossa cara, assim. Estão fufucando a nossa cara isso com o mesmo, nosso bolso. ocupar as ruas é fundamental. A gente não pode entregar 1 milímetro. Entendeu? Tem que ocupar mesmo. Agora é preciso, Elô, que os movimentos sociais organizados que se reúnam. Estarão nas ruas agora com o grito dos excluídos. Tem o grito dos excluídos, que envolve setores da Igreja Católica, setores mais progressistas. Tem que juntar isso com o CUT, com o MST, com o movimento estudantil, sabe? E lotar as ruas e dizer, desce daí, picareta. Desce daí do alto do centrão. Né? E tirar esses picaretas, esses abutres que estão querendo devorar um governo progressista. E escolher melhor nas urnas também, né, gente? Sim. Porque não adianta depois ir lá e eleger mais uma vez alto, né, Gabi? o Centrão. Eu acho que a sociedade brasileira tem que saber quanto custa o Centrão. É muito alto esse preço, sabe, para o governo. Você não votou no Arthur Lira, você não votou no Fufuca, você votou no Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente vai pagar um preço descomunal por esse loteamento do Centrão, porque o governo realmente não tem voto na Câmara e no Congresso. Mas o nosso papel aqui é mostrar o quanto custa o Centrão para o país. É um prejuízo. Esses caras vão comandar agora o Ministério do Esporte, agora com o dinheiro que vem do imposto sobre essa jogatina toda do esporte, essas bets, por isso que eu estou chamando de Fufuca Bet, eles vão... É uma festa, vai ser muito dinheiro. É uma festa. O Haddad que acha que vai sobrar alguma coisa para cobrir rombo, não vai sobrar. Sabe? E outro problema, que isso é a abertura de uma porta para a instalação das coisas mais nefastas que podem existir no país, que é a legalização do jogo, que traz a máfia, que traz os esquemas da extrema-direita. Foi assim que Steve Bannon armou com Trump nos Estados Unidos. Foi a partir de cassinos de Las Vegas, onde se lava dinheiro, onde se instala os caixa 2, a prostituição, o jogo da droga, das armas, tudo isso ao redor do cassino. Eles estão de olho na liberação do jogo no Brasil. Para isso. A Beth é aquela menina, Beth aposta, que vai abrindo a porta, com promessa de que vem alguma grana. É isso. É isso mesmo, perigosíssimo, perigosíssimo. Depois que isso se instala, quem é que tira, sabe? Então, e outra coisa, a gente não pode se esquecer como é que foi que Arthur Lira amealhou todo esse poder, né, gente? Foi com base em dinheiro distribuído de forma secreta, né?
o tal do orçamento secreto. Foi assim que ele se tornou todo poderoso. Então, isso é outra coisa que eu não engulo. Isso tem que ser levantado. Todas essas emendas secretas têm que ser levantadas, esclarecidas. A gente tem que saber quem deu dinheiro para quem, para botar onde. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo completo. Tem também a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, que emitiu uma nota hoje, né? Fez um desagravo à ministra do Esporte, Ana Moser, que, de acordo com reportagem do portal Metrópolis, o Igor Gadelha, uma reportagem que saiu somente lá até o momento de que Lula demitiu a ministra do Esporte para dar a pasta para o PP, para o Fufuca. Os atletas disseram que o esporte não é moeda de troca. Nos sentimos envergonhados e desprestigiados, vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor. Acho que foi no ponto aqui, né, Chico? Foi no ponto. Os atletas sabem o trabalho que está sendo feito. Agora, a pessoa que entende de esporte, que entende do lado social, que está tocando uma bela obra, de repente tira, acaba esse serviço em nome... para ser educado, né? De uma pilhagem, né? Agora, quem sabe, como o Lula não anunciou ainda, embora o Metrópolis garanta que já está definido, né? Que já acertou isso com a Ana Moser, quem sabe essa pressão de última hora não faz que ele não se pronuncie, que eu acho muito difícil. É difícil, mas tomara. Olha, eu né? acho que isso daí não tem chance, viu, Chico? Eu acho que isso aí não tem a menor chance. Acho que essa altura do campeonato, a única coisa que a gente pode esperar, assim, tentar esperar, é que não saia o anúncio da Caixa Econômica. Porque se não sair o anúncio da Caixa Econômica, junto com essa mini reforma ministerial, ainda há uma chance de que não seja entregue para o PP. Como aconteceu com a Embratur, você se lembra, quando passaram o Ministério do Turismo, e o Lula falou, não, tudo bem, a gente discute a Embratur, mas vamos anunciar logo o Ministério. E calou todo mundo e não demitiu o Freixo, e manteve o Freixo lá e não entregou a Embratur. Então, existe muita gente aqui com a esperança de que acabe não sendo entregue a Caixa Econômica também, né? Mas eu acho assim, o pragmatismo, vamos dizer assim, do presidente Lula e a maneira como ele olha para o Congresso, a necessidade da governabilidade, como ele coloca, deixa isso tudo aí muito às claras. Isso vai acontecer, é uma questão de tempo. Se segurar a Caixa já é um lucro aí diante desse cenário de centrão. A Caixa é muito maior do que muito ministério, não só em matéria de dinheiro, como na capilaridade que ela tem, o quanto que você pode fazer em diferentes estados com ela, né? Então, politicamente, assim, olho gordo em cima da Caixa. Claro, vão onde está o dinheiro. Eu quero também aproveitar que a gente está falando sobre esses assuntos relacionados ao governo, sobre como está, na verdade, Elô. Quero perguntar para você o clima em Brasília para o dia 7 de setembro, né? Porque tem toda essa questão envolvendo a segurança, possíveis protestos, tem uma parte dos bolsonaristas dizendo que vai ficar em casa, né? O que está rodando nas redes sociais, mas tem uma parte que diz que vai protestar, vamos dizer assim. E aí a gente tem também uma fala do Lula, né? Ele fez um pronunciamento, ele vai fazer amanhã um pronunciamento em rede nacional. E aí ele disse, o que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, aí a gente tem na tela, o que nós estamos querendo fazer agora com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. O 7 de setembro é do militar, do professor, do médico, dentista, advogado, do vendedor de cachorro-quente, do pequeno e médio empreendedor individual. A gente estava até aqui debatendo, né, Lu, em equipe, o que seria isso, né? Despolitizar o 7 de setembro? É desbolsonarizar ou é distensionar? Tem várias questões aí envolvendo o feriado do 7 de setembro. Eu acho que tem primeiro isso de trazer de volta o 7 de setembro para ser uma data nacional onde a gente comemora a independência e nada mais. Você vê que aqui já está tudo enfeitado, as luzes verde e amarelas, a esplanada dos ministérios está toda enfeitada com bandeiras azuis, verdes e amarelas, está super bonito.
Mas a ideia é distensionar, sim, trazer de volta o feriado para o sentido que ele deve ter. Agora, na minha opinião, existe também uma intenção de aproximar as Forças Armadas, de aparar arestas com as Forças Armadas. Então, eles planejaram aqui, por exemplo, uma exposição no gramado, aqui no centro da Esplanada dos Ministérios. Uma exposição o quê? De helicópteros, carros bélicos, então aparato das Forças Armadas. Por que, né, vai fazer isso? Por que não é uma exposição da história, da Declaração da Independência ou algo do gênero? Por quê? Porque quer humanizar, popularizar e se aproximar as Forças Armadas da população, dar uma aliviada nessa relação. Essa é a minha interpretação, porque senão poderia fazer um outro tipo de exposição histórica, né? Sim. Pois é, mas talvez se fosse mais histórica mesmo, né? Ô Elô, mas se fosse histórica mesmo, a data seria hoje, dia 5, e não dia 7. Porque no dia 5 é que foi assinado o documento da independência, né, escrito a 4 mãos pela princesa Leopoldina e José Bonifácio. Sim. Né, que eles que assinaram o documento da independência. Depois mandaram o mensageiro entregar ao Pedro, que subia numa mula. Ele vinha de uma mula de Santos, né? Vinha lá da Baixada. Inclusive, hoje o professor Lindené estava explicando. É a mula mesmo, porque é cavalo garboso. O Pedro Américo, na pintura, fez um cavalão bonito, pra ficar danado e tal. Nada, um cavalo não subiria. Mas vocês não acham que isso dava uma exposição maravilhosa, uma discussão interessantíssima a respeito da nossa história e da história da nossa história? Quem conta, como conta, poxa. E é outra coisa. Não, vão fazer uma exposição de equipamentos militares. E contar que foi a princesa Leopoldina, que não foi exatamente Dom Pedro. Dom Pedro estava com dor de barriga. Dom Pedro estava numa situação miserável, né, coitado? Com a diarreia danada. E aí chega a carta. Ele leu a carta e berrou lá a independência ou morte, né? Mas já correu, desceu do cavalo de novo para ir no mato, porque o negócio estava feio, a diarreia. Mas isso não é lenda nem fábula, isso é a verdade. Agora, tudo que ele proclamou ali da independência tinha sido escrito pela princesa Leopoldina e o Zé Bonifácio. Procurem aí. E outra coisa, não foi aí você vê a importância das mulheres na história do Brasil. Pois é, isso que eu ia dizer, ué. Foi a mulher a gente tem que botar mulher negra no Supremo, mesmo, no STF, entendeu? É isso aí. Lá aberto para ela mostrar à população como que ela está votando e todo mundo ficar sabendo. Esse seria o nosso mundo ideal. Seria nosso mundo ideal. A minha proposta é o seguinte, se a gente vai mostrar a votação do STF toda ao vivo pela televisão, acho que a gente devia transmitir ao vivo também as festinhas do Gilmar Palusa, não é? Seria assim, igual tudo, você não acha? Eu adoraria acompanhar aquele festão. Inclusive depois da festa, os jantares em Lisboa, os passeios, os acordos, porque a República ela se transfere inteira para Lisboa nesse período, né? Pois é, para a matriz da colônia antiga, né? Da colônia. Mas vamos restituir o lugar das mulheres, o lugar da princesa Leopoldina, de Anastácia. Negamina, a Anastácia não se deixou escravizar, é mulher negra. Né? Aí Luiz Carlos da Vila, cantando que a festa da raça. Isso aí, tem que recolocar as coisas no seu devido lugar, estudar a história do Brasil, porque já falaram isso, o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. 64 foi ontem, e nós quase repetimos agora. Quase. Exatamente. Importantíssimo. Chico Pinheiro. Elô, vou deixar você trabalhar ainda. Vai muito longe hoje ou já vai descansar? Não, já vou descansar, não, mas né? amanhã tem mais. Já não, porque já são 7 horas da noite. Então, um beijo, até amanhã, tem mais, Elô. com certeza. Beijo, a gente te espera pessoal. aqui. Boa noite, querida. Grande feriado, você está iluminada hoje, iluminada. Mas não é a luz daí da festa, né? É a sua luz que está forte. Tá? Isso. Bela, vamos embora.
Vamos chamar... Gente, hoje a gente tem uma presença ilustre aqui no N2, viu? Opa! Eduardo Moreira está entre o nós. chefe tá lá. Olha ele aí. Resolveu prestigiar a moçada da noite, Pois rapaz. é. Ô, Primeira vez que ele vem na mesa redonda, que né? luxo, que luxo. Boa noite. Eu, de vez em quando eu tenho que vir aqui no N2 para ganhar reputação para poder fazer o N1, senão ninguém me leva a sério. Tem que estar vocês, pô. Boa, garoto. Só para explicar, né, para quem estava esperando a Fernanda Melchiona, a deputada, ela teve um problema na conexão, então a gente não conseguiu fazer a entrevista, mas a gente vai conversar com a equipe da deputada, em outro momento ela vem aqui conversar com a gente, discutir os assuntos E é a importantes segunda do vez, nós nosso vamos ter que país. guardar 2 horários para ela, porque da outra vez ela foi chamada em plenário e não pôde vir. É verdade. Tá trabalhando, né, deputada? Pelo menos, Mas vai ter sabe. que vir aqui, né, bater uma conversa com a gente. Por favor. Bom, gente, para começar essa conversa, vamos falar do caso do Julian Assange, que é um exemplo da violência. Aqui, aliás, eu estava falando aqui do Assange, mas, na verdade, a nossa produção avisou que a gente vai falar da Americanas. Do caso O da Assange CPI da também, daqui a Americanas, pouco. que pode ser que termine em pizza, né? E era realmente o que eu queria, inclusive, perguntar para a deputada Fernanda Melchiona, porque o relatório final da CPI diz que já está pronto, né? E houve uma fraude contábil na empresa, mas não aponta nenhum Só responsável. quero fazer uma pergunta para o Edu. Pode, Edu? Responda aí. quiser. No máximo Escuta eu vou aqui. falar o seguinte, não sei responder. Não, quer dizer o seguinte, como diz o mestre, o guru do mercado, João Camargo, ser rico não é pecado. Agora dá golpe de 50 bilhões de reais. Um esquema de corrupção de 50 bilhões desses 3 senhores. É pecado ou não? Boa pergunta, Chico. E você sabe que hoje de manhã a gente estava falando do caso da 123 milhas novamente, né? Porque chegaram à conclusão daquilo que no ICL a gente falou há alguns dias atrás, que o caso da 123 milhas foi uma pirâmide financeira, né? Funcionou como se fosse uma pirâmide financeira. E aí, nos comentários hoje de manhã, uma das pessoas que faz parte da nossa comunidade falou o seguinte: olha, eu tinha acabado de me curar de um câncer e, poxa, comprei uma passagem com a 123 milhas para celebrar essa vitória do momento mais difícil da minha vida. E eu me emociono até quando falo disso, sabe? Porque ela falou, e perdi todo o dinheiro que eu tinha, o pouco que tinha sobrado depois ali da luta contra o câncer, na mão desses caras que pode ter certeza, Chicos e Gabi, que estão ainda muito milionários, que vão seguir andando de iate, que vão seguir, entendeu, com suas casas em praias paradisíacas, em montanhas maravilhosas. E a gente tem que trazer esse caso para falar o seguinte: quando a gente fala das Americanas, da 123 milhas, não é só um número, sabe? Não é 40 bi, até porque 40 bi, eu não sei nem dizer o que é direito. Pô, engraçado, Eduardo trabalhou em banco tanto tempo, como assim não sabe dizer? Nem quem tem 40 bi sabe direito o que são 40 bilhões. Eu falei outro dia, meu filho Francisco me mandou um site, o link de um site, que é o seguinte: gaste a fortuna do Elon Musk. Então é um site que você tem em inglês e você tem várias opções de coisas para gastar o dinheiro, desde, sei lá, um iPhone até montar uma startup que custa 5 milhões de dólares. Você pode comprar um time da NFL. E sabe o que é o curioso? Você começa a gastar e gasta, e gasta, e gasta. Você não consegue chegar no 0,1% do dinheiro dele. Não é que você não consegue no 1%, então é quase impossível. Entendeu? Então, quando a gente fala que essas pessoas roubaram esse dinheiro com suas fraudes, com seus golpes, já é escandaloso. Mas quando a gente ouve uma história como essa de manhã, ouve história de pessoas que iam fazer uma viagem com 123 milhas para poder encontrar um pai ou uma mãe que estava ali nas últimas semanas, nos últimos momentos de vida, passando por uma doença, ou de um filho que enfim, ia visitar uma mãe que juntou dinheiro um ano inteiro, que mora em outro estado, que mora longe. A gente tem que colocar história de vida, a gente tem que colocar gente por trás de número, porque o truque
do neoliberalismo, do capitalismo, é desumanizar. Sabe aquela história que a gente tem que dar nome aos bois? Quem conhece lance de campo, de fazenda, de sítio, de rancho, sabe o seguinte: por que você não pode dar nome ao boi? Você dá nome ao boi, você não consegue matar. Você desenvolve um apego, você desenvolve uma relação. Então o que as pessoas querem fazer é o seguinte: tudo vira uma conta, tudo vira uma planilha de Excel. E a gente tem que voltar a dar nome aos bois. A gente tem que voltar a falar que quando acontecem fraudes como essa, são pessoas que são feridas, que são, muitas vezes até, e não é exagero falar, mortas. É sangue de verdade, é como se fosse um pilotão de fuzilamento. Entendeu? Então acho que é hora da gente falar essas coisas. E aí quando você pergunta da CPI, eu trouxe 2 coisas para falar hoje aqui que mostram como a imprensa tem um papel importante e como o ICL está fazendo história sendo um canal de mídia independente com um modelo que não existe em lugar nenhum do mundo. O primeiro, né, falando de uma forma geral do papel da imprensa, da importância, é a questão da CPI das Americanas. O negócio estava ali, pizza. Hoje, nossa notícia, de manhã, no Desperta do Demore e no N1. CPI virou pizza. Vazou ontem um relatório. Quando vazou o relatório, estava aquele relatório que ninguém culpa ninguém. Tá? Como a gente assim, temia que ia acontecer desde o começo. A pressão foi tão grande, né? Por exemplo, aqui no ICL a gente teve uma repercussão enorme. Claro que a gente não vai ouvir que virou pizza, não sei o quê, não vai ouvir isso na CNN. O presidente da CNN é o João Camargo. Você não vai ouvir isso na Globo, com esses termos, porque a Ambev, as marcas dos caras patrocinam ali. Mas você vai ouvir alguns canais. E aqui as pessoas ouviram. E aí a gente entra no debate. E aí, de repente, pode ser até que vire pizza, mas o negócio incomoda, faz barulho. E hoje surgiu a história, o deputado Tarcísio, aliás, ele, Melchiona, exemplares, Orlando Silva, exemplares, né, durante essa CPI das Americanas, eles falaram o seguinte: olha, a gente está aqui brigando e se depender de nós, primeiro, a gente vai pedir vista se os caras quiserem passar esse relatório da pizza, e segundo lugar, a gente vai tentar chamar o Beto Sicupira, porque apareceu lá no depoimento do Real, entendeu? Que, enfim, o cara sabia muito mais do que as pessoas acham que ele sabia. Ele participava do dia a dia, o Beto Sicupira. Ele acompanhava as reuniões. Como assim não vamos chamar o cara? Por que não vai chamar o cara? Porque o cara comprou ingresso VIP para vir para a vida? Antes de nascer, o cara nasceu com pulseirinha VIP? Que é isso que acontece, né? Tem gente que vive de pulseirinha VIP, que tem outras regras, outras leis, outros direitos, entendeu? Então, não, temos que chamar o Marcel Telles, temos que chamar o Jorge Paulo Lema. Ué, até 23h59, os caras são os sabe-tudos do Brasil, os caras que entendem no detalhe como toda empresa funciona. Meia-noite eles não sabem nada? Meia-noite eles não acompanham. Que história é essa? Viraram abóbora? É o prazo de validade. Da Cinderela? Tem prazo de validade? Validade termina meia-noite. Termina meia-noite, né? Mas meu pai, você fala uma coisa que me lembra muito meu pai, que faleceu há 1 ano e meio, com 98, mas de muita sabedoria, um homem simples, mas de muita sabedoria e sabedoria política. Ele olhava esses caras que a imprensa coloca como grandes, importantes, ricos, olhava e falava assim: não me engano, meu filho, eles roubaram. Eu falei: mas você está sabendo de alguma coisa, pai? Meu filho, eles roubaram, é só você procurar saber o que é o roubo. Esse é o papel que você tem como jornalista. Não tenha dúvida, eles roubaram. Eu ouço a voz do meu pai dizendo na minha cabeça aqui. É você descobrir onde. É isso. E Chico, e deixa eu te falar uma outra coisa, que foi uma coisa que aconteceu hoje que eu achei incrível, incrível mesmo, e eu acho que vocês vão entender porque que eu achei incrível. A gente ontem fez um editorial, uma abertura muito forte, crítica ali, aquele artigo vexaminoso do João Camargo na Folha. Aquele, assim, é um artigo que dá aquela famosa vergonha alheia, né? Um artigo perverso. Além de ser um artigo que ele é uma vergonha enorme,
ele é um artigo perverso. E eu comentei explicando o que era o Grupo Esfera, falei, Grupo Esfera é um grupo de lobby, né, um grupo que pretende, né, exercer influência juntando pessoas muito ricas, e dei como exemplo, falei, olha, é como se ele fosse um lead B, um lead genérico. E aí hoje aconteceu uma coisa incrível, né? O ex-governador João Dória me ligou. E eu tenho uma relação cordial com o João Dória, a gente tem visões econômicas de mundo bem diferentes, mas temos uma relação cordial, já nos encontramos algumas vezes, já o entrevistei algumas vezes, e ele ligou e, como sempre, foi muito cordial comigo e disse o seguinte, Eduardo, eu assisti a sua abertura ontem, achei assim, várias coisas que você falou muito fortes, mas eu acho, e eu talvez te surpreenda, mas eu concordo com várias coisas que você falou, e eu só queria te passar a nossa visão do lead, da empresa que ele lidera. E aí no telefone falou comigo, falou, olha, a gente hoje tem 28 setores divididos no lead, cada setor cuida de uma área econômica, tem setor que cuida de área social, e me falou das pessoas que são responsáveis por cada um dos setores, e são pessoas que também têm uma visão econômica e de mundo muito diferente da minha. São pessoas que têm um pensamento liberal, pessoas que acreditam, né, no mercado sendo o que dita as regras ali da sociedade, mas são pessoas, todas elas que ele me falou, do campo democrático, do campo civilizadas. Nenhuma pessoa civilizadas, nenhuma da extrema-direita. Mas eu vou falar para vocês o que eu achei incrível. No mesmo telefonema eu falei, poxa, governador, eu acho muito especial você me ligar para a gente ter essa conversa aqui. E aí até falei com ele, eu me radicalizei nesses últimos anos da minha vida por causa das experiências que eu tive. E eu, Eduardo, não acredito mais nas reformas, eu não acredito mais nas mudanças estéticas. A minha luta, mesmo sabendo que ela é uma luta difícil de se concretizar, é numa mudança de paradigma, é numa mudança de modelo, é numa mudança de sistema. E conversamos durante um tempo ali no telefone, nos despedimos cordialmente, e eu até falei com ele, eu falei, poxa, eu faço questão de ir no programa, dizer que você ligou e passar a sua visão do que é o lead, etc. Posso passar? Ele falou, com certeza. E por que isso é especial, gente? Em primeiro lugar, porque o ICL entrou no debate. Nós entramos no debate mainstream. A gente se oferece hoje como uma alternativa ao que a Globo fala. A gente se oferece como uma alternativa ao que a CNN fala, ao que o Estadão publica, ao que a Folha publica. As pessoas, e quando eu digo as pessoas, deputados, deputadas, senadores, senadoras, governadores, prefeitos, assistem o ICL todos os dias. E ter uma visão progressista, e até várias pessoas, porque a gente tem pensamentos que talvez rimem, mas que são diferentes no ICL. Mas vários deles, pensamentos radicalizados. O meu, particularmente, é hoje um pensamento bem radicalizado. Ter a possibilidade de um pensamento mais à esquerda, mais radical, entrar no debate, ser ouvido, é especialíssimo. Então eu queria, de público, agradecer que o ex-governador João Dória me ligou e dizer que o ICL ele quer participar desse debate, com essa visão progressista de mundo e pronto, para debater e para combater o bom combate. Um combate que é um combate honesto, dando espaço para as opiniões, mas firme, corajoso e independente. Então eu acho que é um motivo de celebração a gente estar sendo assistido pelas pessoas que são as pessoas que, enfim, discutem, debatem e decidem política no Brasil. E é por isso que, mesmo sendo improvável, eu acredito na revolução que o ICL pode promover. Durante esse debate mesmo, da questão dos super ricos, o que a gente viu? A gente viu Bandeirantes, Folha, Estadão, Globo, diários associados, o que ainda restou deles. Você viu uma verdadeira campanha. Uma campanha quase na linha coitado dos super ricos. E onde você viu o contraponto? Aqui no ICL.
Quem vê o ICL ficou sabendo quem é João Camargo. João Camargo sequer tem uma mini biografia. Você ficou sabendo qual é o pensamento, por exemplo, da CNN Brasil. Exatamente. É esse pensamento. É o João Camargo. Apesar de Ele que terem comanda. tentado E mais, ele é não sócio. colocar o nome ali, né? O crédito, na verdade. Você não tem E sequer. ele é sócio de Johnny Boa, Saad, Gabi. do dono da Bandeirantes, na Sim. Band News. Sim, sim. Ele é sócio. Então você vê, Aqui- é este pensamento que atinge visceralmente, no fundo, certos grupos importantes da mídia tradicional. Isso, Chico, o conteúdo da mídia está relacionado a isso. Leia A Folha, lá aquele editorial absurdo quando dele. não coloca sequer a biografia do João Camargo, está lá só que ele é Da esfera. o sujeito limpinho e rico e da esfera. Da de uma esfera, enigmática esfera. Que esfera será essa? Aqui não. CNN. Aqui você fica sabendo Assim, quem é João Camargo. presidente da CNN Brasil, Não está lá. sócio da Band News. Não tá lá. parece. E deixa eu falar uma coisa interessante. Apesar do Dória, em momento algum, ter entrado nesse debate do que o João Camargo falou ou não, e ele é muito cuidadoso com isso, porque ele é uma pessoa muito relacionada ali com todo o meio empresarial, ele fez questão de falar o seguinte, ele falou, Eduardo, a minha visão antes de ser governador era uma visão muito mais liberal do que a que eu tenho hoje. O passar como governador me fez ter uma visão diferente do papel que o Estado deve ter e etc. E eu nunca espero que o João Dória vai virar um socialista, que o João Dória vai virar um revolucionário. Eu realmente não espero e não acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que se a gente trouxer para a mesa o debate, tendo nessa mesa para discutir pessoas que falam sem medo que o Estado deve ter um papel importante, que a distribuição de renda tem que ser maior, que a riqueza tem que ser dividida, que a terra não pode ser concentrada como é no Brasil. E essas pessoas tiveram o mesmo espaço para ser ouvidas e serem tratadas no debate de igual para igual, porque tem que ser tratadas de igual para igual, porque é isso que pressupõe uma democracia, a gente vira esse jogo. A gente vira, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, porque pensa, um país com 210 milhões de pessoas, onde mais da metade das pessoas vive uma situação de pobreza, que é o que acontece no Brasil, mais da metade das pessoas do Brasil vive uma situação de pobreza. Se você conseguir esclarecer as pessoas e fazer um debate aberto e um debate verdadeiro e honesto, não tem como a gente não virar esse jogo. Não tem. É a famosa consciência de classe. É a famosa educação libertadora de Paulo Freire. Então, volto a repetir, um diálogo franco, um diálogo cordial que tive com o governador, onde cada um se posicionou, e eu inclusive me posicionei, falei com ele com essas palavras hoje, eu sou um cara que me radicalizei, e é tão libertador poder falar isso, sabe? Sem medo e o debate continuar. Então, olha, viva o ICL, viva o nosso projeto, e aqui, verdadeiramente, um agradecimento ao ex-governador João Dória pela postura que teve de me ligar e a gente estabelecer esse bom debate, que eu acho que isso sempre vale. Edu, Paulo Freire estabelece uma diferença fundamental entre o que é o radicalismo e o que é o sectarismo. Né? Quando a pessoa se radicaliza, ela vai buscar as raízes da questão. Esse sectarismo é fanatismo, sabe? Isolamento. É o sectário. Agora, o radical não. O radical que está querendo achar as raízes, o que realmente conta. E da mesma maneira que você diz, Edu, que se a sociedade se educa, e é preciso que seja educada politicamente, né? Tem que haver educação política nesse Brasil, para as pessoas descobrirem como é que é feita a história que elas são condenadas a viver. Você vira tudo. Começa a virar logo a política, logo a Câmara dos Deputados. Acaba com esse centrão e com essa picaretagem. Né? Os 300 picaretas da época do Lula hoje são muito mais. 200. E por isso que a gente aqui no ICL Notícias, inclusive, lançou a campanha da independência, né? Por causa desse compromisso que a gente tem com a denúncia, com a crítica, com a liberdade total de opinião, enfim, que todo jornal deveria ter, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Inclusive, aproveito para ressaltar que o nosso modelo aqui é com zero patrocínio e como o Edu, como a gente sempre ressalta aqui na nossa programação, nós somos o único veículo da mídia brasileira
talvez, né, que sabe o mundo, não sei, mas de que não aceita verba de empresa nenhuma. E aqui a gente sabe... Mais do que só empresa, hein, Gabi? Não tem empresa, não tem monetização, É não isso. tem superchat, não tem financiamento de nenhum instituto de tem do mineradora, instituto de banco, não tem nada. Tudo que banca o ICL é a assinatura dos cursos, ou seja, as pessoas que pagam ali o preço de um almoço para estudar mais de 230 cursos com os maiores professores e professoras do mundo, estaria pagando no MBA 25 mil reais, um MBA desse. Por 62, que é o pacote solidário, que é o pacote que banca uma bolsa, o cara pode estudar tudo com o Noam Chomsky, com o Jesse Ele e a família dele inteira, né? Todo mundo. Estudar inglês, estudar Excel, estudar PowerPoint, estudar sociologia, filosofia, até aula de gastronomia, de violão. E só querendo lembrar o seguinte, a gente está, essa semana, Semana da Independência, na luta pela mídia independente. A gente está com uma super condição para as pessoas fazerem parte do ICL. Só ontem e hoje, gravem isso que eu vou falar, só ontem e hoje mais de 800 pessoas já entraram para o ICL para aproveitar os presentes que a gente está dando essa semana. Quem entrar para o ICL essa semana ganha o meu livro, que os donos do poder não querem que você saiba, que é entrar no plano solidário, né? Que é esse que paga uma bolsa, são R$62 por mês. Ganha o livro do Gessé, Elite do Atraso, autografado, e ganha uma placa comemorativa com aço escovado linda, com ali um estojo de veludo dizendo que colaborou e faz parte dessa luta pela independência e que está ali com o tijolinho, né, nessa construção coletiva que a gente está fazendo maravilhosa lá. O ICL agradece a sua participação e coragem na guerra pela independência. De hoje em diante, seu nome estará para sempre na nossa história e na história do jornalismo independente. Então aí tem mais algumas coisas escritas, eu assino embaixo ali a placa, que é uma coisa para ficar ali, enfim, na estante das pessoas, para elas saberem que esse projeto é um projeto coletivo. Lembrando que são 15 dias para você experimentar tudo do ICL com garantia total. Não gostou, não é isso, fiz no impulso, as pessoas podem sair e não fica um centavo de custo ali do negócio. Pode experimentar sem medo. Você vê que não tem letra pequena embaixo. Se não tem letra pequena, o que tem de letra pequena está escrito Instituto Conhecimento Liberta ali, só para vocês não ficarem com medo da letra pequena ali. Então é o seguinte, entra, experimenta e ajuda a gente, porque só tem um jeito, crescer a comunidade. Se a comunidade crescer, a gente pode enfrentar de igual para igual o globo, não é com jornalismo, não. A gente pode enfrentar com filme, a gente pode enfrentar com documentário, a gente pode enfrentar com um programa infantil, a gente pode enfrentar com um reality show, mas que tenham por trás um motivo, que tenha uma história por trás, que tenha um conteúdo educativo revolucionário no sentido de mudar a ordem das coisas, de fazer um mundo mais justo, um mundo onde as pessoas sofram menos, porque a gente tem essa opção. Então a gente pede, nessa semana, com todos esses presentes, façam parte do ICL, pelo menos experimentem. E durante esses 15 dias, se não gostar, vocês podem sair. icl.com.br. O link está no chat aqui e, enfim, você tem um QR Code que vocês podem apontar, que a gente sempre coloca aí na tela, e tem um monte de gente para ajudar vocês com todas as dúvidas que vocês tiverem. Mas fica aqui um convite e um pedido. Entrem e engrossem o caldo dessa comunidade. Vamos junto! Maravilha, por favor. Aí, eu gosto desse ânimo do Edu. Você estuda e garante jornalismo independente, né? E jornalismo independente a gente sabe que incomoda, mas a gente vai continuar fazendo. É isso aí, Gabi. Por isso tão importante a gente ter a comunidade somando aqui para a gente poder continuar fazendo. Edu, mais alguma coisa ou você já pode descansar? Não, agora ele vai descansar, né? Senão não tem N1 amanhã. Infelizmente não existe no meu dicionário. Mas ó, eu só vou dar um briefing. Eu não tenho como descansar de hoje para amanhã, porque amanhã eu vou entrevistar no ICL uma figura, não é brasileira, tá? Uma figura que vai deixar todo mundo assim boquiaberto, que a gente trouxe para dar uma aula aberta no ICL. Essa aula deve acontecer daqui a uns 2 meses, que a gente tem que gravar, tem que legendar. Essa a gente vai querer dublar também para as pessoas que têm dificuldade ali em ver as legendas, mas é uma aula que as pessoas vão ficar boquiabertas, que a gente tá dando. E aula gratuita, vai todo mundo poder participar.
que essa é a ideia do ICL, que como teve a aula da Marilena Chauí, 180 mil pessoas assistiram ao vivo a aula. 3 estádios do Maracanã lotados estudando filosofia. Isso faz uma mudança, que as pessoas não têm ideia. Isso é semente plantada para colher daqui a 5, 10 e 50 anos. E amanhã eu vou entrevistar uma pessoa que vai abalar as estruturas, vai sacudir geral. Boa, Edu. Fica aí o spoiler já. Ele planta a sementinha para deixar todo mundo curioso. Um beijo, Edu. Bom descanso. Boa noite, Edu. Boa Como noite, diria querido. o doutor Tancredo, para descansar teremos a eternidade. Boa noite também, Chico Pinheiro, Chico Sá, que o Sinapse está batendo na porta. Buenas com noites. Robertinha Garcia e César Calejon. Vou entrevistar o ator e gestor cultural Antônio Graça. Meu amigo de adolescência. Olha só. De adolescente. Vamos ouvir então a encontros entrevista de jovens. que promete aí. Essa vai ser boa. Esse é o Sinapse, rapaz. Bora pro Sinapse então? Boa noite, gente. Boa noite, Boa Chicos. noite. Boa noite para você que nos acompanhou até agora. Tchau, até amanhã. Aqui no ICL a gente tem alguns valores que são inegociáveis. O primeiro deles é a independência. Independência política, independência partidária, independência ideológica. O ICL não está a serviço de nenhum projeto pessoal. E quando a gente fala isso, a gente quer dizer isso. O segundo valor inegociável é a postura crítica e de denúncia que a gente tem todos os dias, sem medo, mas com responsabilidade. O terceiro valor, também inegociável, é o combate às desigualdades. Viver num dos países mais desiguais do mundo traz para nós essa responsabilidade de todos os dias cumprir o nosso papel para mudar essa realidade. O ICL vai seguir firme na guerra pela verdadeira independência jornalística, fazendo jornalismo de verdade. Essa guerra não é fácil, mas com seu apoio resistiremos. Para ajudar, é só você se tornar membro ou membra dessa comunidade, porque aí, além de estar contribuindo para o nosso jornalismo seguir totalmente independente, você vai ter acesso a mais de 200 cursos com os melhores professores e professoras do Brasil e do mundo. Durante a Semana da Independência, ao se tornar membro, você vai ganhar presentes incríveis do ICL. Aproveite e acesse agora o site para ver esses presentes e conhecer também todos esses cursos que são oferecidos. Vem com a gente mudar o Brasil. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente, fazendo parte do ICL.